Nós vamos fazer a nossa oração para nós iniciarmos aqui a nossa live, o nosso assunto. Eu quero convidar você, onde você estiver, se você tiver um pedido de oração, você pode escrever aí para quem que você quer a oração também, que nós estaremos orando. Mas nesse momento a nossa oração para que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Vamos lá. Fechamos os nossos olhos. Onde você estiver, liga seu pensamento a Deus, que essa vai ser a nossa oração, dando início ao nosso trabalho aqui hoje. Pai, é em nome de Jesus que nós fazemos, ó Deus, aqui esta oração, suplicando ao Senhor que a tua graça poderosa e maravilhosa esteja derramada sobre as nossas vidas. Eu oro, Pai, por todos aqueles que estão conectados conosco, com aqueles que vão estar conectados conosco, por todos os seus familiares. Meu Deus, eu oro para que durante esta live o Senhor possa estar falando aos nossos corações e que ela seja uma bênção de esclarecimento. A tua palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, Pai, que esta verdade possa estar libertando vidas. Nós suplicamos por esta bênção, Pai. Também pela saúde dos teus filhos. Meu Deus, se há algum enfermo, o Senhor possa visitá-los. Se há alguém, ó Deus, que está triste, o Senhor possa alegrar. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos que estão nesta hora ligados conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aí dando início à live. O nosso assunto tem sido um desejo do nosso coração, falar do Evangelho de Cristo sem as máscaras que estão sendo colocadas no Evangelho. E a razão disso, até o meu canal do YouTube chama-se Evangelho Sem Máscaras. Nós temos desafiado as pessoas a lerem a palavra de Deus sem a visão religiosa a qual foi conquistada. E é um desafio, porque a maioria dos nossos líderes religiosos não vão querer isso. Os nossos líderes religiosos nos querem apenas conhecendo o Evangelho na visão que eles nos transmitem. O medo de perder seguidores, de perder prosélitos é muito grande. Mas o nosso desafio é justamente falar do Evangelho sem as máscaras religiosas, sem as máscaras que foram colocadas. O que está acontecendo no sentido da judaização do cristianismo. Os judeus têm a sua religião, que é o judaísmo. Jesus, ele foi judeu, né? No seu ministério terreno, ele foi judeu, mas ele não veio para fortalecer o judaísmo. Apesar de ter sido judeu enquanto homem aqui na Terra, ele preocupou-se em nos mostrar um caminho mais excelente. Se o judaísmo fosse suficiente para a salvação do homem, não precisava Jesus ter vindo e morrido, era apenas todos terem convertido ao judaísmo. E não é isso. O cristianismo não é o judaísmo. E uma das coisas que nós estamos percebendo que está acontecendo é a figura do sumo sacerdote dentro do cristianismo. Eu peço a você que está aí, que está ligado conosco pelo YouTube, está ligado conosco pelo TikTok, que você já digite aí de onde você está participando conosco. Está aí a Rosane Marques, a Simone Regina, você que está participando, escreva aí da onde você está participando, é muito importante isso, até para que a rede social possa divulgar esse trabalho com mais pessoas. Vamos lá. A preocupação da judaização dentro da igreja Caraguatatuba, Simone, Caraguatatuba, um abraço aí para toda a família, para todos que estão de Caraguatatuba, cidade, deve ser São Paulo, não é isso? Por certo.
a judaização do cristianismo tem sido um problema, porque ela trouxe para dentro da igreja a figura... Simone, abraço, Simone Regina está curtindo a live aí, Deus te abençoe. Ela trouxe a figura do sacerdote de novo para dentro da igreja. E a figura do sacerdote, apesar que não existe no meio do cristianismo, eu até acredito que não, salvo aí alguma igreja mais judaizada totalmente, não existe a figura no sentido de título do sacerdote. Mas existe a figura na prática. Porque qual era a função do sumo sacerdote no judaísmo? Ele era aquela figura que ele era o representante do povo diante de Deus. É aquele homem que ele ouvia do povo e ele ia até Deus levar a necessidade do povo. Nós temos dois ministérios no judaísmo que eram muito fortes, que era o ministério do sacerdote e o ministério do profeta. O sacerdote era aquele que ouvia do povo e levava para Deus. E o profeta era aquele que ouvia de Deus e levava para o povo. Então, essas duas figuras, elas eram fortíssimas dentro do judaísmo. E nós percebemos que essas duas figuras estão novamente presentes no meio do cristianismo. De que forma? Onde há uma dependência total dos membros da igreja, dos seus líderes, ou de alguém que representa os seus líderes, ou um pastor. Sejam bem-vindos, todos que estão aí chegando, entrando. Você que está entrando, escreve aí da onde você está participando dessa live, é importante isso. E se você tem algo aí a perguntar, você pode aproveitar o momento da live e pode perguntar, que nós estaremos na possibilidade de respondendo. Essa figura, essa dependência que está sendo criada dos membros das instituições aos seus líderes, na verdade, ela é a figura do sacerdócio sendo trazido de volta para a igreja. Na verdade, nós vemos a figura do sacerdote e do profeta. Porque, veja bem, quando Jesus morreu, eu quero que você preste bem atenção nisso agora, que isso é muito importante, é algo assim muito, muito forte, porque as pessoas às vezes não compreendem isso. Quando Jesus morreu, no momento da morte de Jesus, quando nós lemos o Evangelho, nós percebemos isso, nós vemos que o que acontece? O véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. Né? Quem já leu isso na Bíblia, às vezes alguns não entendem por quê, outros até compreendem qual a razão daquilo ali, mas às vezes ainda não percebeu que aquilo ali estava pondo fim em um período da história. Quando o véu do templo, porque aquele véu separava justamente o lugar onde o homem comum ia do lugar onde só entrava o sumo sacerdote. Entendeu? Só entrava, a partir do véu, só entrava o sumo sacerdote. Até ali entrava qualquer pessoa, mas dali para frente só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus. E o que acontece? Quando o véu se rasgou de cima para baixo, de alto a baixo, naquele momento, o que estava acontecendo? O acesso, a figura do sumo sacerdote, que só ele podia entrar dentro do lugar santíssimo, onde era o lugar que representava o lugar que Deus falava, a partir daquele momento, o véu se rasgou e o livre acesso agora estava para todos. Uma das coisas mais gloriosas
que o ministério de Jesus trouxe para nós é o que, né, a reforma chamou. Falar nisso, hoje, dia 31 de outubro, né, está fazendo 507 anos, não é isso? 507 anos da reforma protestante, né, para os que estão conectados conosco, que são evangélicos. A reforma protestante fazendo 507 anos. Ricardo Medeiros, boa noite, meu amado. Adonai, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. 507 anos da reforma, acho que é isso mesmo. Hoje é dia 31 de outubro, é o aniversário da reforma. Mas a nossa live está falando justamente que a sensação que nós temos é que a igreja brasileira está precisando novamente de uma reforma, mas de uma reforma urgente. Porque essa figura do sumo sacerdote que está dentro da igreja, ela está, é como se a igreja estivesse costurando novamente o véu que foi rasgado pela morte de Cristo. Então, qual que é a prática disso? Luigi, boa noite, seja bem-vinda novamente, está conosco de novo aí, seja bem-vinda. Qual é a prática na igreja? Como que isso acontece hoje, a figura do sumo sacerdote dentro da igreja? É quando o membro da igreja, o participante do culto, ele depende de que algum líder, ou um pastor, né, ou o diácono, ou lá seja qual for a figura, ou algum grupo de oração, é quando ele depende daquela figura para interceder por você diante de Deus. É como se você, que está indo ali naquele local de reunião, você não tivesse acesso a Deus. É como se tivesse sendo transmitido para a igreja. Maria Helena de Moura está conosco aí, lá de Lajinha, não é isso? Deus abençoa. Um abração aí para toda a família. Um abração para todos aí. E a sensação que passa é que esse ato de eu chegar na igreja e todo culto tem um grupo de pessoas que tem que orar pela igreja, tem que orar pelos irmãos que estão ali, é como se estivesse rasgando, costurando o véu que Jesus rasgou. É como se estivesse sendo ensinado para a igreja a seguinte coisa: olha, vocês não têm acesso ao Pai. O véu precisa de um intercessor. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque está sendo criada uma geração de cristãos que não tem uma experiência de intimidade com Cristo. Está formando uma geração de cristão. A Vânia está conosco também aí. Seja bem-vinda. Está formando uma geração de cristãos que não tem nenhuma intimidade com Cristo. Nenhuma. Porque eles dependem de chegar ali no local que eles reúnem e ter alguém lá para ter que a oração deles chegue diante de Deus ou que Deus tenha algo para falar com ele. Ele precisa do intermediador. A Luiz de Andréia está falando ali que precisa de um líder, de um intermediador. Isso mesmo. Mas essa figura, minha irmã, ela não é uma figura do cristianismo. Porque quando nós vamos para o Evangelho, nós vamos ver que quando o véu do templo se rasgou, nós temos acesso a Deus. Porque o homem comum não pode ter acesso a Deus, só o pastor da igreja. Então, o pastor da igreja, com seus obreiros, é uma elite espiritual, é uma elite especial, espiritual, que eles têm acesso a Deus. Henrique, a paz do Senhor Jesus, meu amado. Seja bem-vindo na nossa live. Ele tem uma intimidade especial com Deus que o membro comum da igreja não tem. Isso não é bíblico. Isso nunca foi bíblico. Mas nós estamos vendo essa figura, né? Eu já participei, ontem eu disse aqui que eu participei do sistema religioso por quase 30 anos,
e principalmente nos últimos 20 anos, é claramente a figura dos homens, da elite da igreja. Eu me lembro que terminava o culto, nós ficávamos todos na frente lá, como Marley de Boa Esperança, maravilha, Deus te abençoa, maravilha. Seja bem-vindo. Alguém mais que tá online conosco aí, escreva de qual cidade você está participando, isso é importante para nós te darmos aí o nosso alô e também para que você se identifique de onde você está participando, isso é importante. O que está acontecendo? Uma dependência total. Joel de Uberlândia, abração. Uma total dependência das pessoas a esse grupo de elite. É pecado isso? Não. De forma nenhuma. Não há pecado nisso. A questão não é essa. A questão é que está se formando um grupo de cristãos frágeis que dependem de alguém para que Deus fale com ele ou para que ele fale com Deus. É muito comum, nós vemos isso acontecer, é muito comum, alguns líderes acabam o culto, sai para o meio da igreja o pastor como se ele fosse o representante de Deus naquele local. O representante, ele que tem que impor a mão na cabeça da pessoa para que a pessoa possa ser abençoada. Então, essa figura traz uma emoção muito grande. Esse é o problema. A paz do Senhor. Conectado conosco, mas só está o Ozinho, se você quiser deixar o seu primeiro nome aí para nós te darmos aí a saudação. E essa figura é muito perigosa porque ela está criando essa dependência, como havia lá no judaísmo, que o sumo sacerdote, ele precisava de existir porque era ele que intercedia pelo povo diante de Deus. O problema é que essa figura, queridos, ela está produzindo uma igreja idólatra. Uma igreja idólatra. E eu provo isso aqui com muito pouco aqui agora. Você perceba um evento que for realizado aí na sua cidade, e quando eles colocam lá, fazem o anúncio, né, vai estar aqui fulano de tal, aí ali tem um homem importante, ou é um padre famoso, né, quem é da igreja católica, das igrejas evangélicas, traz lá um pregador famoso, um pastor, ou um pregador que seja, ou um cantor gospel, hoje está em moda, né? O cantor gospel está em moda. E quando traz esse cantor ali, com aquele todo aparato, centenas, e depende da cidade, milhares de pessoas vão até aquele local, porque vai estar presente aquele homem ali, aquela mulher presente. Aí eu pergunto, se fizer o anúncio de uma festa e dizer, vai estar presente o Senhor Jesus, será que o resultado da frequência vai ser o mesmo? De forma nenhuma. Sabe por quê? Adriano, seja bem-vindo, meu amado filho. Chegai-vos. Veja bem, será que a presença do número de participantes vai ser a mesma? Não vai. Por quê? Nós estamos criando uma dependência total dessa figura do intermediador entre nós e Deus. E qual é o grande problema disso? Como eu disse, não é pecado. O problema, sabe o que está acontecendo? É que esses homens, que muitas das vezes são homens perversos, sim, não assuste não. Muitas das vezes o homem que está à frente, ele é uma pessoa que ele tem um interesse de prender a pessoa dentro do sistema religioso. Por isso que nós estamos falando que o evangelho de Cristo, ele está em oposição ao sistema religioso. Para que a pessoa fique presa ali, ele começa a usar dessa simplicidade do membro, da ovelha que está ali, do irmão que participa, para segurar ali dentro, como diz, aqui tem homem de Deus. Aqui você vai vir e vai acontecer alguma coisa, porque aqui tem homem de Deus. Esse é o problema dessa figura do sumo sacerdote.
essa dependência que existe, ela vai se tornando algo costumeiro. Então a pessoa sai de casa, ele vai para um culto, né? Ele vai lá para a celebração dele, ele já vai pensando, vou pedir fulano ou beltrano para orar comigo, com a esperança de que a pessoa tenha um dom. Está ali, né, Luiz dizendo assim, a criação do homem ungido. Olha, gente, não sei se vocês já usaram a expressão. Primeiro eles criam a figura do homem ungido. Depois eles dizem assim, não toque no ungido do Senhor. Isso mesmo. Primeiro, cria a figura do ungido, do homem ungido, o ungido de Deus. Agora, para dominar as pessoas, eles dizem, não questione, não toque, não fale do ungido do Senhor. Aquele grupo se torna um grupo de elite intocável. Eu fui de um grupo, né, religioso, que se alguém falasse qualquer coisa que contradizesse os líderes, Yeshua é o único pai. Olha, não tem... Ricardo, veja bem. Ricardo, presta bem atenção. O que acontece é que é uma forma de domínio. Jesus disse assim, a ninguém chameis de pai, a ninguém chameis de rabi, a ninguém chameis de líder espiritual. Era isso que Jesus estava dizendo. Por quê? E ele diz assim, porque Cristo é... Isso mesmo, Leandro. O que está acontecendo, o interesse financeiro é maior do que o interesse de divulgar o reino dos céus. O interesse financeiro é muito maior do que o interesse de divulgar o reino dos céus. Então, eu preciso convencer a pessoa que eu sou homem de Deus, para que essa pessoa contribua comigo e ainda fica feliz. Ele pega o dinheiro dele, que ele poderia ajudar um necessitado, ou que ele poderia ajudar alguém da família que está necessitado, ele doa para a instituição religiosa e ainda fala, estou feliz, fiz para Deus. Não. Como se Deus estivesse precisando de dinheiro lá no céu, né? Quem precisa de dinheiro é homem. O problema é que eles aprenderam a forma de convencer as pessoas de fazerem tudo o que for preciso. Tudo, tudo. Então, a primeira figura que nós estamos falando hoje, do sumo sacerdote, ela é perigosa, tá? Perigosíssima. Eu vejo isso com preocupação para a igreja brasileira. Eu vejo com preocupação. E essa oração do ungido de Deus é uma oração que, Ricardo, sim, a teologia da prosperidade, ela iniciou esse processo no Brasil, mas hoje ela está em todas as ramificações. Isso mesmo. Certíssimo o seu pensamento. Ela está em todas as ramificações do cristianismo. Nós vemos aí o coxa evangélico, nós vemos aí a doutrina da prosperidade, e nós vemos igrejas que outrora eram igrejas sérias, que também hoje estão voltadas para a teologia da prosperidade também. Às vezes indiretamente, né? Às vezes indiretamente. Estou dizendo, às vezes não tem aquela cobrança financeira, mas ele se torna o ungido de Deus presente, para que quando ele pedir lá uma oferta, ninguém tenha coragem de negar, principalmente se ele for abençoado. É como se o homem... Ô, meu amado, tá conosco também o NEM, pelo YouTube, está conectado conosco, o NEM da Nívia, né? Estão ali, a família assistindo, participando. Tamo junto aí, meu amado. Então, veja bem, nós precisamos de quebrar isso e resgatar algo diferente. Ontem eu falava um pouco sobre isso. O nosso propósito não é, veja bem, o nosso propósito não é como fazer prosélito. Nós não temos interesse em fazer prosélito. Nós temos uma mensagem, nós estamos voltando para a palavra de Deus. E eu vou dizer por experiência. Eu tenho 33 anos de cristãos. E tenho mais de 25 anos, praticamente, que eu trabalho, de uma certa forma, como liderança de alguma forma, ou como pastor, ou como qualquer outra função dentro de uma igreja, assim chamada igreja. Ontem nós explicamos sobre isso, que igreja
Não é aquele local de 4 paredes, não. Igreja não é aquela plaquinha que está ali com CNPJ. Igreja somos nós. Igreja somos nós, membros do corpo de Cristo, pela salvação de Cristo, não por fazer parte de uma instituição, de forma nenhuma. Fazer parte de uma instituição religiosa não me torna membro do corpo de Cristo. Nunca foi. Eu digo que congregar, para mim, é uma das maiores alegrias que eu tenho. Né? Uma das maiores alegrias. Eu, quando encontro com meus irmãos... O Marcos Garcia está perguntando, no ponto de vista, qual seria a função do líder? Hoje não vemos mais líderes levar seus liderados a uma experiência com Deus ou ter conhecimento bíblico. Marcos, acho que você perguntou e você respondeu. A função do líder é ensinar. Edneia Dornelas, a paz do Senhor, minha irmã, está conosco também no YouTube. A função do líder, primeiro, é ensinar que ele agora, pelo sangue de Jesus, que rasgou o véu, que ele tem acesso a Cristo. Primeira função, isso chama-se intimidade com Cristo. Segundo, a levar o que participa a ter uma intimidade com Cristo e conhecer Cristo através da sua palavra. Então, o Marcos Garcia... você está participando de onde, Marcos Garcia? Qual cidade você está? Escreve aí para nós. Acredito que esse mal, o Ricardo está dizendo que hoje assola-nos é bíblico. No momento eu não me lembro, mas está escrito. Veja bem, uma das passagens que está escrito, o Ricardo, que nos explica isso, nós temos duas passagens. Uma de Jesus falou, outra foi Paulo. Paulo fala assim, chegará um tempo em que o homem terá comichão nos ouvidos e não suportará a sã doutrina. Esse é um texto que Paulo escreveu. E Jesus falou, porventura, quando o Filho do Homem vier, falando da última hora, né, do grande acontecimento, porventura vai achar fé na terra? Que fé é essa? Que eu, Josié Toledo, a paz do Senhor, meu amado, estão aí participando em qual cidade hoje? Estão em Manhuaçu ou estão em viagem? Que fé é essa? Que para Deus falar comigo eu preciso de um homem, eu não tenho acesso a Deus. Lembra bem, quando Jesus ensinou da oração, tem 2 textos sobre oração maravilhosos. O primeiro foi Paulo dizendo, orai sem cessar. Oração não é apenas um momento que você vai para a igreja, vai para um local de reunião. Eu tenho que mudar essa palavra, eu não aceito que um local seja a igreja. Esse foi um grande mal que foi trazido para dentro do cristianismo, ligar igreja a um local. Então, o que nós vemos são pessoas sem nenhum conhecimento bíblico, dizendo o seguinte, eu vou na igreja buscar uma bênção, ou vou à igreja buscar uma bênção. Tem gente que mais absurdo ainda, costuma dizer assim, eu vou na igreja buscar Deus, misericórdia. Essa figura toda é para prender a pessoa. Quando eu ensino que o tempo que eu estou participando, que o tempo que eu estou vendo a igreja é o tempo presente, ela me prende lá dentro, que eu tenho que vir aqui buscar a Deus. Eu duvido se não tem alguém aí conectado que nunca ouviu algum pastor, algum líder religioso dizer assim, se você não veio no culto, você não vai ser abençoado. Como se Deus tivesse só dentro de 4 paredes. É um absurdo, né? O Josié está lá no Rio, boa viagem, meu amado. Queridos, é um absurdo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho ensinado aos irmãos que congregam conosco que quando o último irmão sai do local de reunião e fecha a porta, o Espírito Santo sai junto com ele. E ele só chega ali de novo na hora que o primeiro irmão chegar no outro dia e abrir a porta para entrar. Deus não habita em tempo feito por mãos de homens. Isso não é o irmão Ziel que está dizendo, isso é a palavra de Deus.
A questão é que nós estamos tão formatados às vezes, mas tão formatados, que nós não aceitamos isso. Nós queremos acreditar que Deus está dentro de quatro paredes, dentro do tijolinho. E olha aí, pior ainda, tá? Há algumas instituições que elas ousam a dizer que elas são donas de Deus. Quando elas dizem assim, aqui está a bênção, aqui é a igreja fiel, aqui é a obra do Senhor, as demais não, eles estão dizendo, e Deus é propriedade nossa. Queridos, nós temos que levantar homens e mulheres que tenham coragem de lutar contra isso. A bênção de Cristo é algo tremendo. Cristo rasgou o véu para nos dar acesso ao Pai. Tem eu estava falando aqui, eu fui responder um comentário ali, tem duas passagens maravilhosas, que uma é Paulo falando, olha, orai sem cessar. E a outra foi quando Jesus falou, olha, quando você for orar, entre no teu quarto, em silêncio, em segredo, ora a Deus. Ora a Deus. Meus irmãos, eu creio que Deus fala, tá? Eu creio que Deus fala primeiramente através da sua palavra. E prestem bem atenção aí, e se alguém tiver uma visão diferente, pode comentar aí, que nós estamos abertos a conversar. Veja bem, eu creio que Deus fala. Mas eu creio que Deus, primeiramente, ele fala através da sua palavra, que já foi nos deixada, profetizada por Cristo e pelos seus apóstolos. A Edneia está dizendo aí, é o que mais a gente ouve, né? É isso mesmo. É o que mais a gente ouve. Se você não vem no culto, você não vai ser abençoado, você precisa do homem. Não. Eu creio que Deus fala, mas primeiramente ele fala através da sua palavra. Ou nós cremos que a Bíblia, ela é a voz de Deus falando conosco, ou eu aconselho você deixar de ser cristão. Não tem meio termo. Ou nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus falando conosco, ou não. Mas Deus pode falar ainda de outra forma. Aquilo que não está na palavra. Se tem algum assunto que você precisa de um conselho de Deus, quando eu digo a palavra, nós podemos ler toda a Bíblia, mas eu gosto muito do Novo Testamento. Eu não aceito a doutrinação da Igreja de Cristo pelo Velho Testamento, tá? Eu acho que eu entendo que o Velho Testamento ele tem uma função maravilhosa, linda. Primeiro que ela nos mostra a origem do homem, ela nos mostra a origem da queda, ela nos mostra a origem do pecado, e para que cumpra em Jesus, para que nós entendamos o projeto de Deus em Jesus, nós temos que entender lá atrás a figura do Cordeiro, tudo isso apontava para Jesus. Então o Velho Testamento, ele tem essa função maravilhosa de nos mostrar, de nos apresentar Jesus. Mas as questões doutrinárias precisam ser do Novo Testamento, porque tem tudo ali. Eu não posso doutrinar a igreja pelo Velho Testamento. Por que eu não posso? Senão eu vou trazer para dentro da igreja o judaísmo. E é o que está acontecendo. As pessoas usam a figura do Velho Testamento. Por exemplo, vão mergulhar nas águas para ser curado. Porque Naamã foi orientado a ir a mergulhar nas águas. Então tem gente que sai do seu local do país, vai lá no Rio Jordão de Israel, mergulhar 7 vezes para ser curado de algum mal. Isso é uma aberração da fé. Para quem é cristão, irmãos. Tá? Agora, se tem um judeu que faz isso lá, ele está seguindo um exemplo. Não vou entrar no mérito. Mas para o cristão, o acesso agora foi em Cristo. Cristo, ele é a figura que nos traz a redenção. Ele é a manifestação da graça de Deus. É Cristo, não é mais uma figura, uma liturgia. Não é mais. Como não é o sacerdote. Voltando ao assunto do sacerdote. Aí está lá o homem da prece poderosa. Como diz no comentário, alguém comentou, né? Ungido de Deus. Está lá na igreja, está lá no local reunindo, acabou o culto, ele vai para o meio do povo e ora com um, ora com o outro. Aí acontece a provocação da emoção.
Ele vai no ouvido da pessoa e começa a falar ali e fala aquelas palavras, a pessoa, Deus está falando comigo. Talvez ele não teve mensagem, ou aquela pessoa não prestou atenção em nada que aconteceu, em nada durante o culto, ele não participou da mensagem pregada, agora ele espera. E quando a pessoa pede uma oração e depois abre o olho assim, igual o cachorro que está olhando televisão de frango, né? Olhando assadeira de frango, esperando um dom espiritual. Todo culto, ele vai no culto, ele vai na reunião, ele quer que Deus fale com ele, e os líderes fomentam isso porque sempre, esse é um dos grandes problemas, os supostos dons espirituais dessas pessoas sempre vêm como a figura da instituição religiosa. Já perceberam isso? Eu nunca vi um dom espiritual. Eu fiquei 30 anos dentro do sistema religioso. Eu nunca vi um dom espiritual dizendo assim para uma pessoa, olha, Deus está mostrando para você pegar o seu dinheiro e ajudar fulano de tal que está necessitado. Eu nunca vi. Se alguém já viu aí, a manifestação, escreve aí se você já viu, a manifestação de um dom espiritual na igreja que você congrega, da seguinte forma: Deus mostrou para você pegar o dinheiro desse mês e ofertar na igreja, todo ele, e você vai ajudar uma pessoa que mora lá no seu bairro, tal. Vocês já viram? Alguém já viu? Escreve aí. Não tem. Mas para trazer para a igreja, já vi muitos, né? Deus está mostrando que se você der uma oferta aqui, você vai ser muito abençoado. Queridos, será que nós precisamos de ser cegos espirituais? O Leandro está dizendo ali, ó, que a maioria das vezes é a seguinte. Aqui, ó, a Nívia, o NEM, nunca vi. Maria Helena, nunca vimos. Eu também nunca vi. Em 33 anos, eu nunca vi o suposto dom espiritual falando assim, pega e vai ajudar um necessitado. Eu nunca vi. Pega, paga a água do irmão lá, compra o remédio para o fulano. Não. O que eu vi essa semana, está até conosco conectado aí, um irmão falando que viu uma mensagem de um líder, um grande líder religioso, está ensinando o seguinte, que nós não temos que fazer nada para ninguém, não. É isso aí. Porque se eu ensinar a fazer, vai diminuir a arrecadação. Josier, se o sujeito ensinar que eu devo ajudar o meu próximo na necessidade, a arrecadação da igreja vai cair. Essa é a verdade. Então, é um assunto polêmico de verdade. O Leandro está comentando aqui, né, que se você é um contribuinte na igreja, dá o dízimo, faz tudo, você vai para o céu. Mas se você não dá, aí você não vai para o céu. Não sou eu que estou dizendo, é o nosso amado ali. Né? Queridos, o evangelho é algo muito simples. É só nós vermos a forma que Jesus viveu, como ele veio, que nós vamos ter já uma dimensão da simplicidade que é o evangelho. O evangelho não é esse glamour gospel. Poucos dias alguém veio comentar para mim que ele é participante de uma igreja, eu já fui até participante dessa igreja em um período da minha vida, e ele falando que lá no local de reunião deles está um luxo, está igual um shopping, que está muito organizado e que tem mármore nos banheiros e que está a coisa mais linda. Milhões e milhões de reais enterrados no lugar, e eu fiquei 22 anos naquele lugar, eu nunca vi, talvez agora estejam fazendo. Eu nunca vi saindo do relatório da igreja dinheiro para fazer uma cesta básica nem para os irmãos da igreja. Eu nunca vi. Quando havia uma necessidade, os irmãos da igreja local é que tinham que espernear, sem deixar de dar lá a contribuição, o dízimo. Os irmãos tinham que espernear para poder cobrir, ajudar a família necessitada. Eu nunca vi tirar do relatório da igreja. Infelizmente, nós precisamos abrir nossos olhos. O intuito das nossas lives, das reuniões que nós temos feito aqui presencial na nossa cidade, na cidade vizinha, é começar a despertar um povo
a voltar à simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho não é um glamour religioso. Tá ali, né, o NEM, no YouTube, está comentando o seguinte, ó, na minha opinião, a igreja hoje é um comércio lamentável. Ô NEM, mas eu creio que nós podemos fazer diferente. Eu creio que é possível formarmos um grupo diferente. Eu não desisto. Eu sei que é difícil, porque as pessoas... É igual a figura do sacerdote. As pessoas gostam disso. É o que nós chamamos da fé por procuração. Eu não tenho intimidade com Deus. Eu não busco a Deus. Eu não sei o que é buscar a Deus. Eu não sei o que é isso. Mas eu tenho alguém que busca por mim. Eu fico fantasiado quando eu vejo o meu líder que falou que foi no monte orar por mim. Aí eu chego na igreja, eu ajoelho, participo da campanha, dou lá uma oferta boa e vou receber a oração, porque o meu líder é homem de Deus. A missionária da minha igreja é mulher de Deus. Meu Jesus, precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. A igreja primitiva, ela reunia na maior simplicidade possível e eles viviam na dependência de Cristo. Sabe o que é viver com Cristo? É você sair, vamos começar do último para o primeiro. O último é o congregar. Congregar é a última coisa importante para um cristão. Eu sei que alguém pode pensar assim, está ali o Demerval também falando, eu também creio, pastor. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Misericórdia, meu irmão, você é forte demais. Nós nem vamos falar desse assunto hoje não, porque é forte mesmo, mas é verdade. Mas veja bem, meus amados, nós precisamos resgatar algo do Evangelho que está esquecido. O relacionamento com Cristo não é quando eu vou lá naquele local de reuniões. Também é a última coisa. Relacionamento com Cristo começa, na verdade, é quando eu saio de lá. Quando eu saio de lá e estou na porta da igreja, como que é a minha vida ali? A forma que eu me comporto, a forma que eu observo as coisas, começa ali. Eu vou para casa, como eu trato a minha esposa? Como eu me relaciono com meu marido, com meus filhos, com meu pai, com a minha mãe? Eu já perdi membro da congregação minha, porque é uma pessoa assim, muito espiritual, né? Nas palavras dela, é uma pessoa muito espiritual, mas tinha um relacionamento muito ruim com o pai, maltratava, falava coisas. E nesse relacionamento eu chamei a atenção, falei, olha, não é assim. Ele deixou a congregação, foi congregar em outro lugar. Porque é muito melhor eu trocar de congregação do que eu consertar a minha vida com Deus. É mais fácil. Eu vou para onde não prega isso? É lamentável, mas é uma verdade. Nós precisamos de resgatar esse cristianismo, que ele é uma forma de vida. Ele não é um culto que eu faço a Deus. Ele é a minha vida. Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. O Ricardo está dizendo ali, ó, meu relacionamento com Cristo começa quando eu começo a permitir que Cristo molde o meu caráter, que o meu caráter se alinhe com o caráter de Deus. Ética. Se não tivermos a ética de vida moldada pelo Espírito Santo, eu não sou cristão. O cristão é perfeito? Não. Nós somos pecadores, não deixamos de ser pecadores. Só há uma diferença do pecador cristão e do pecador que não é cristão. Alguém sabe aí? Que possa escrever para nós aí qual é a diferença do pecador que é cristão e do pecador que não é cristão? Quem sabe dizer para nós aí? Alguém ousa a escrever com poucas palavras aí? Eu vou comentar sobre isso.
Há uma diferença. Todos somos pecadores. Mas há uma diferença do pecador que está caminhando na presença de Cristo e do pecador que não está preocupado com o que Cristo pensa. Tá? E aqui eu não estou falando os que estão, muitas das vezes, congregando nas igrejas. O Ney escreveu ali, arrependimento, é isso mesmo. O pecador que caminha em Cristo é aquele pecador que está imbuído de arrependimento. É aquele pecador que não peca sossegado. Ele pode até pecar, mas ele é movido pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados, marcados, carimbados para o dia da redenção. Presta atenção, está conosco aí o Marcelão. Abração, Marcelão. Ele procura não pecar mais. E quando ele peca, ele não peca sossegado, Ricardo. É isso mesmo. Ele procura ter o caráter moldado. Ele peca. Mas quando ele peca, por força da sua natureza pecaminosa, ele peca. Talvez ele falou alguma coisa, ou ele olhou alguma coisa, ou ele agiu de alguma forma. Ou ele omitiu, porque nós podemos pecar tanto por omissão como por ação. Pecado não é só ação. Tem muita gente que peca por omissão. Né? Está aqui o irmão dizendo, ó, é verdade, quando isso acontece comigo, eu fico com a consciência pesada. É o Espírito de Deus, a qual a Bíblia fala, não entristeça, é como se o Espírito Santo estivesse falando conosco. Olha, aí não, hein? Isso não é para você mais. Você é perfeito? Não. Mas quando você está nessa posição e não está... Não é aquele cara que peca, né? Tem a pessoa que peca e fala, Deus sabe que eu sou pecador, eu sou assim mesmo. Esse não está no caminho, meu irmão, infelizmente, porque ele não sente o peso do pecado. Ele não sente o peso. Está ali conectado conosco a Judite Schott, minha mãezinha querida. Abração para ela aí. Deus te abençoe, mãezinha. Seja bem-vinda na nossa live. Alegria para nós. O Ricardo está comentando ali, né? Seus pecados estão perdoados, filho. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O Ricardo comentou 2 textos ali, né? Um foi a mulher pecadora, e o outro foi o homem que estava lá na beira do poço. Justamente porque o pecado traz a morte, né? Por isso que Jesus falou com aquela pessoa, vai não peque mais, porque se aquela mulher, ela saísse da presença de Jesus e ela continuasse no mesmo caminho, Jesus estava dizendo para ela, olha, eu não quero que você volte para o mesmo caminho que você veio. Se você continuar na mesma vida que você está, você vai dar uma volta e vai vazar no mesmo lugar. Daqui uns dias você vai estar de novo na frente dos fariseus para ser apedrejada. Então, quando ele fala, vai, não peques mais, ele estava mostrando para ela um caminho melhor. Meus irmãos, Jesus é maravilhoso, irmãos. O Evangelho não é de julgamento, o Evangelho é de livramento, queridos. Ah, meu Jesus, será quando que nós vamos compreender isso? Evangelho não é de acusação, o Evangelho é de abraçar. O Evangelho é para que as pessoas sejam acolhidas por Cristo e recebam essa palavra, vai, meu filho, não peques mais. E a partir daquele momento, o Espírito de Deus começa a trabalhar dentro de nós e ele começa a mover em nós, ele começa a agir em nós, que você mais não peca mais sossegado. Às vezes eu vejo alguém fazendo algumas perguntas aí nas lives, nas redes sociais. Ah, pastor, eu posso fazer isso? Meu irmão, nós temos o Espírito Santo. Eita glória! E o Espírito Santo fala conosco. Eu não preciso de homem conduzindo a minha vida, eu não preciso do sumo sacerdote conduzindo a minha vida, porque o véu rasgou. Eu dobro meus joelhos, eu abro a palavra de Deus para ler, e o Senhor está falando comigo, e quando precisa de falar de forma diferente, Ele vai falar. Deixa eu contar para vocês uma experiência. Houve um dia que eu estava muito preocupado com a situação, não a minha situação em si só, mas a situação de algumas pessoas que estavam conosco, situação financeira, situação difícil. Iraci, seja bem-vinda, Deus te abençoe.
O Leandro está escrevendo ali, ó, creio que as pessoas estão acordando e vendo que o caminho que está sendo seguido não está certo. Leandro, a missão nossa, e eu vou, enquanto eu tiver um fôlego de vida, a minha missão será ajudar as pessoas a abrir os olhos. Eu não preocupo se eu estou congregando com muita gente ou com pouca. A minha preocupação, por isso que eu tenho sentido no coração o desejo de fazer essas lives, porque o desejo nosso é de abrir os olhos das pessoas para viver o Evangelho. Congregar é um ato de amor. Amor a Deus é amor aos irmãos. Que coisa gostosa é quando você chega na sua congregação e reencontra os irmãos, né? Reencontra os irmãos ali, dá um abraço, né? Nós temos o costume de cumprimentar com a paz de Cristo, com a paz do Senhor. Que coisa gostosa. Ir à igreja não é buscar a Deus, irmãos. Não, eu estou com Deus no caminho que eu vou para a igreja, eu estou com Deus quando eu saio da igreja. Jesus falou assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou com você, meu irmão. Você vai entrar no seu quarto para orar? Eu estou com você. Você está indo para a igreja? Eu estou com você. Você está no seu trabalho? Eu estou com você. Você está dirigindo o seu carro? Eu estou com você. Você está no volante? Você está na pia lavando o prato, o talher da cozinha? Eu estou com você. O Ney comentou ali, é verdade, quando o Demerval, o pastor, quem teve experiência com Jesus e provou as coisas de Deus, caiu, consegue sentir a presença do Espírito Santo de novo? Ô, Demerval, meu amado, é lógico, enquanto tem vida, tem oportunidade. O único pecado que o homem comete, que a Bíblia diz que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas é um pecado polêmico, porque é difícil definir quando uma pessoa realmente está blasfemando contra o Espírito Santo. Por que é difícil? Porque só Deus realmente vai saber isso. Então, enquanto há vida, há esperança. Só depende de quem? De nós. Porque Cristo tem nos chamado para a presença dele. Cristo tem aberto as portas. Nós temos que prosseguir, não podemos recuar. Vamos para frente. Né? Caiu? Levanta. Lembra-te de onde caíste, né? O Senhor fala a uma das igrejas lá de Apocalipse, lembra-te, arrependa-te, lembra de onde caiu, levanta. Né? Voltar à presença de Cristo. Patrícia, seja bem-vinda. Voltar à presença de Cristo. Voltar para a simplicidade do Evangelho. Voltar para aquilo que Deus nos chamou. A nossa live está chegando ao fim, né? Porque eu quero ser preciso com essa live de 1 hora. Eu sei que não dá para a gente comentar tudo e nós temos aí iniciado esse projeto. Essa é a segunda live que eu faço em toda a carreira que eu estou aí, mas nós estamos prosseguindo nisso. Na verdade, Ricardo, os 7 vezes aí foi quando Jesus falava de perdão, né, e Pedro falou, olha, eu tenho que perdoar 7 vezes uma pessoa que me ofendeu? E Jesus falou com ele, não digo 7, mas 70 vezes 7. Algumas pessoas falam de 7 vezes cair, mas na verdade isso não tem fundamento bíblico, não. Não importa quantas vezes você passou por um deslize espiritual, se você retorna para Cristo, você é um amado de Cristo, você é um chamado de Deus, você vai viver a bênção de Deus. O que depende é você prosseguir. Agora, você entende que você caiu e está sofrendo com isso? Aí o que você quer? Continuar sofrendo ou quer viver uma vida com Cristo? O que você quer? Acho que é uma posição que nós temos que tomar. O Espírito de Deus vai dar força para nós. A Bíblia fala assim, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Né? Mas caiu? Lembra-te onde caíste, levanta dali. Onde você caiu? Qual foi o problema? Levanta. A Nayane compartilhou o nosso vídeo aí, Deus abençoa. Onde você caiu? Levanta. Começa de novo.
Para você, meu amado irmão, que está aqui na nossa cidade, nós estamos aqui com os braços abertos e sabe o quanto Deus te ama para te fortalecer e te dar vitória. Ricardo também compartilhou o vídeo aí. Eu quero, nesse momento, também fazer agora uma oração para nós encerrarmos a nossa live. Relembrando a nossa live aqui, o assunto praticamente ficou todo nesse. O judaísmo dentro da igreja, a figura do sacerdote. Essa figura, você, meu irmão, que está presente nessa live, sai fora dela. Não aceite. Ah, pastor, mas eu gosto. Meu irmão, busque a Cristo. Tenha uma vida com Cristo. Não seja enganado por homens. Não seja enganado por homens. Não seja. Não seja. Busque a Cristo, viva com Cristo, esteja em Cristo e você vai viver coisas maravilhosas. Vamos orar? Agradecendo a Deus pela live, pela sua vida, pela vida de cada um. Feche o seu olho. É um ato de fé. Curva a sua cabeça. Onde você estiver, deitado, sentado, em pé, não importa. Apenas feche seu olho. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o véu foi rasgado. Um dia, outrora, o homem comum não tinha acesso à tua presença. Dependia de outro homem. Mas no dia que o Senhor veio, a tua palavra nos diz que o Senhor foi o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor é o sumo sacerdote eterno. No dia que o Senhor bradou ali na cruz, está consumado, a ti entrego o meu espírito, aquele véu que separava o homem de ti, Pai, rasgou. E hoje nós temos acesso à tua presença maravilhosa. Ah, meu Senhor, eu quero te louvar, porque o véu foi rasgado. E hoje estamos aqui reunidos nesse recurso tecnológico, mas onde estão os meus irmãos distante? Onde estiver, em qual cidade estiver, seja, Pai, o Deus deles, como é o meu Deus. A esse teu filho que disse que precisa voltar para os teus pés, Pai, em nome de Jesus, derrama do teu Espírito sobre a vida dele, alcance-o, para que onde ele estiver, ele sinta agora a tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, porque quando esse véu está rasgado, eu tenho acesso à tua presença, e eu posso falar com o Senhor, e eu posso ouvir também o Senhor falar comigo. Pai, eu quero te adorar por tudo, pela vida de cada um dos teus filhos que está conectado conosco e por todos os seus familiares. Eu sei que a tua bênção vai alcançá-los, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a nossa live está chegando ao fim. Eu aviso os irmãos na próxima live, o Leandro está aí dizendo, aguardando a próxima. Foi um prazer, Leandro, estar com você, o Ricardo, os demais, Demerval, o Ney, todos que estão conectados conosco, são vários, não dá para lembrar de todos aqui. E foi uma alegria estar conosco. As nossas lives terão sempre essa faixa de 1 hora, para que não fique muito enfadonho aí para os amados, mas sempre teremos temas muito importantes, e foi uma alegria tê-los conosco. E compartilhe aí, essas lives vão ficar no canal, divulgue, anunciem na próxima live, convide pessoas para estar conosco. Eu tenho certeza que muitas almas vão ser alcançadas, muitos olhos vão ser abertos e coisas maravilhosas vão acontecer. Deus os abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.